Antes da gente entrar no assunto do Apocalipse 10:7, eu queria tirar um conceito generalizado, quase generalizado na nossa igreja, que a volta de Jesus depende da pregação do Evangelho a todo mundo. Está escrito na Bíblia? Está. E quando virar o fim, quando esse Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Mas como é que a gente estuda a Bíblia? É um verso só que faz doutrina? Não. Como é que lá está em Isaías 28:10 fala o quê? Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Eu não sei quantos já fizeram cerca. Você já fez cerca? O Marco já fez cerca? A gente já fez cerca também? Você põe um morão aqui, põe um lá longe, estica a linha, vai abrindo os buracos, né, irmão? De 2 em 2 metros, de 3 em 3, não sei, conforme você quer a fortaleza da cerca. Aí você está lá abrindo os buracos para os morões, de repente você pega uma pedra. Você vai pôr dinamite ali? Não. Você sai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mais para frente, mais para trás. Você desvia um pouco daquela pedra. Bom, no final você pôs lá 20 morões. Só que tem 2 que estão um pouquinho desalinhados, um para cá, outro para lá. O alinhamento da cerca qual é? É dos 18 ou daqueles 2 que estão um pouquinho desalinhados? O alinhamento da cerca é dos 18. Quando você vai estudar a palavra de Deus, não pode pegar um verso só. Não que os versos da Bíblia tenham algum desalinhado, não é. Mas tem verso que não está totalmente claro. Que ele não traz toda a mensagem nele. E às vezes a pessoa pega... Você quer ver um exemplo? Você pega 3 versos na sequência. Esse é histórico isso aí. E Judas saiu e foi se enforcar. Está na Bíblia. Tem outro verso que diz, vai tu e faz o mesmo. E tem outro verso que diz, o que tens para fazer, faz-o depressa. Se eu pegar só esses 3 versos, eu estou mandando a pessoa se enforcar rápido. Mas não tem nada a ver com o contexto. Eu quero estudar um assunto, eu tenho que pegar todos os textos que falam sobre aquele assunto. E estudo todos os textos e vejo a compreensão do total. Tem um outro texto que fala assim, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Enganoso é o coração do homem, não há um justo sequer. Eu pego esses 2 versos e... Pronto, já acabei com o estudo, já encerrou aí. Mas no mesmo lugar, na mesma Bíblia que diz que não há um justo sequer, está escrito que o justo viverá da fé. Não está? Ou não? Mas se não tem um justo sequer, como é que o justo vai viver da fé? Então ninguém vive da fé. Tem um outro texto que diz assim, e a vereda do justo é como... não tem nenhum justo, como é que a vereda do justo é como a luz da aurora? Você está vendo que a gente não pode pegar um texto isolado e querer fazer doutrina nele. Tem que pegar... Quer estudar sobre o justo? Pega todos os textos que falam do justo. Aí você vai ver lá que tem Jó, que era justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Você vai pegar Jó 1, verso 1, você vai pegar Lucas 1, verso 6, que fala que de Zacarias e Isabel, que eram ambos justos e irrepreensíveis diante de Deus. Você vai pegar Apocalipse 14, 5, que fala dos 144 mil, que são irrepreensíveis diante de Deus. E um monte de outros textos. Aí você faz um conceito do que é justo e do que não é. Sem Cristo, não é justo. Com Cristo é justo. Cristo justifica. O justificado é justo. Bom, mas não é esse o assunto. O assunto é que a gente não pode pegar um texto só e firmar nele doutrina. Você quer ver como esse negócio de pregar o evangelho a todo mundo não dá para pegar como uma doutrina completa nele? Eu peço para alguém ler Colossenses 1, 23. Se é que permanecereis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que diz, que vos foi pregado toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei. O que está falando aí que o evangelho foi pregado a quem? Não fala nem a todas as nações, está falando a toda a criatura. Que o evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Ora, se essa era a única condição, por que Jesus não voltou nos dias de Paulo? Cristo já tinha morrido na cruz, já pagou o preço do pecado.
O evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Por que não voltou? Porque essa não é a única condição. Você está entendendo que não faz sentido. Deus já cumpriu a condição, ele está lá vendo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tsunami, AIDS, todas essas doenças que tem essas desgraças todas, pai abandonando o filho, jovem queimando índio, bom, isso já faz tantos anos, mas um monte de desgraça, que faz tempo que eu não vejo notícia, então não sei. E ficar lá esperando o quê? Está esperando a misericórdia de Deus, esperando as pessoas se arrependerem. Mas surge muito mais ímpio do que salvos. Não é isso. O número de ímpios aumenta em proporção muito mais do que pessoas tementes a Deus. Tanto que Jesus falou assim, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. E o que ele falou assim, como foi nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. Ou seja, para que esperar mais desgraça? Porque não é essa a condição. A condição, falou aqui o Carlos, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-lo como seus. O que ele está esperando? Um povo que tem o caráter perfeito, para desbancar a acusação de Satanás. O evangelho, o plano da redenção é todo entrelaçado. Você tira uma peça e desmonta. Não são coisas isoladas. Tudo está interligado. E se a gente não fizer essa interligação, a gente não compreende o evangelho. E Deus está pedindo um povo que toque flauta, para mostrar para o universo que a palavra dele é verdadeira, que a sua lei é justa e que a sua graça é onipotente. Mas a gente fica naquela, não, nós vamos pecar até o final. Mas no final, quando Jesus voltar, ele vai fazer plim e eu vou ficar santo. Mas se ele pode fazer plim no final, por que não faz agora? Porque ele não pode fazer plim. Se ele fizesse plim, ele estaria invalidando a liberdade de escolha. Imagina, se Deus pudesse fazer plim, por que não faz hoje? Plim, 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 todo mundo fica santo e todo mundo acabou. Não tem mais luta, não tem mais dificuldade. Não. A luta vai ser até o final. Mas o seu povo vai estar tão apegado à força divina, que não cairá em nenhuma tentação. Está em Testemunhos Seletos, volume 2. Haverá um povo que estará tão apegado à força divina que não cairá em nenhuma tentação. E é aí que Satanás não sabe o que fazer e começa as tragédias do fim. Então Jesus não voltou porque não tem esse povo. Agora vamos lá para Apocalipse 14, 7. Quando é que o anjo toca a sétima trombeta? O sétimo anjo toca a trombeta, perdão. 10, 7. Eu falei errado. Apocalipse 10, 7. Quando é que o sétimo anjo toca a sua trombeta? O que acontece quando o anjo toca a sétima trombeta é tocada? O que acontece no céu? Jesus sai do Santíssimo. Acabou a intercessão. Tocou a trombeta, sétima trombeta, acabou a intercessão. O que Jesus faz com o incensário, Thomas? Ele joga um incensário na terra. Ele lança de si incensário. O que é? Por que interessante essa figura? Ele não depõe o incensário. Ele não coloca. Imagina Jesus aguardando com fremente desejo. Ele está com intenso desejo de terminar a obra de intercessão, porque ele quer acabar com a história do pecado. Ele quer resolver o problema do pecado no universo. Aí chega o anjo e fala, já estão todos enumerados e selados. Ele, yes! E joga o incensário para longe. Ele está aguardando isso com muito desejo. Aí sai do Santíssimo, troca de roupa. Que roupa que ele veste? As vestes reais. Ele tira as vestes de sumo sacerdote e veste a roupa de juiz, não, de rei e vingador. Rei e vingador. Eu ficava pensando, mas como é que pode ser rei e vingador? Ou é de rei ou é de vingador? Não. Porque ele vem como rei para alguns e vem como vingador para outros com a mesma roupa.
os que irão recebê-lo de braços abertos e saudá-lo como rei, rei dos reis, senhor dos senhores, ele vem como rei. Mas aqueles, escondei-nos da ira daquele que vem, ele vem como vingador. Jesus veste, agora um pouco antes disso acontecer, quando isso acontece, é proferida a mensagem de Apocalipse 22:11. O que está lá escrito em Apocalipse? Vocês sabem de cor. Aquele que é injusto, continua injusto. O que é justo, continua justo. Ou seja, não tem mais mudança de lado. Então, quando Jesus sai do Santíssimo, acabou a intercessão. Não tem mais arrependimento, não tem pedido de perdão, não tem nada mais. Então, esse negócio de pecar até a volta de Jesus não existe, porque tem um limite, que é o término da intercessão de Cristo no Santíssimo. Agora, o que o verso 7 de Apocalipse 10 fala? Que um pouco antes disso acontecer, de encerrar a intercessão, vai ser cumprido o mistério, não é revelado. Cumprir o mistério é diferente de revelar o mistério. Esse mistério está revelado desde muito tempo. Não está dito? Que esse mistério foi revelado há muito tempo, mas não foi cumprido. E qual é esse mistério? Que um pouquinho antes de fechar o tempo da graça, de encerrar-se a graça, vai se cumprir. Então, lembrado do verso 10:7? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, que foi revelado aos seus servos profetas. Quer dizer, o mistério está revelado há muito tempo atrás, só que não foi cumprido ainda. Ele vai ser cumprido um pouquinho antes do fim da graça, ou seja, nos nossos dias. Vocês acreditam que nós estamos no tempo do fim da graça? Então é nos nossos dias que vai ser cumprido isso. Esse mistério, a gente tem que saber qual é esse mistério. E onde está esse mistério? Colossenses 1, 26 a 28. Alguém achou? Pode ler? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Momentinho. Olha só como a Bíblia ela responde, assim, ela se interpreta. Um verso lança a luz sobre outro verso, por isso que a gente tem que estudar um pouco aqui, um pouco ali. O mistério que teve oculto há muito tempo, agora vai ser revelado. Qual é o mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança. Amém! Cristo em vós, a esperança da glória. O que o verso fala? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente seu povo, então virá reclamá-los como seus. Qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Gente, é maravilhoso. Isso está tudo grudado, está tudo encaixado. Essa é a beleza do Evangelho. Continua lendo, irmã. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Para quê? Para quê? Para quê? Continua. Para quê que ele está fazendo? Para apresentar de que forma? Veja. Toda sabedoria, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Perfeito diante de... Você está vendo? Isso não é perfeccionismo, isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus falando assim, olha, vai ter um povo perfeito. É Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo não faz coisa pela metade. Ele não purificou o leproso, deixou a mão podre. Ele não curou o cego, deixou o olho zarolho. Ele faz o trabalho perfeito. Gálatas 2:20, o que fala? É o cristão 220. Tem o cristão 110, que é um fase, um neutro, aquele meia boca. Mas tem o cristão 220, que é fase e fase. Está entendendo o que eu estou falando, né, irmão? Você está entendendo? Tem alguns que não estão entendendo essa linguagem, mas você está entendendo. O cristão fase e fase, como é que é? Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Se é Cristo que vive em você, ele vai viver meia boca? Claudicante? Não. Não vamos aceitar essa pregação, irmãos. Não vamos aceitar essa coisa de mais ou menos. Cristo entende, ele sabe que você fez o seu melhor, depois ele passa a mão na sua cabecinha e fala, filho, você até que se esforçou, teve umas falhinhas lá, mas tudo bem. Se Jesus fizer isso no julgamento, ele vai ter que dar muita explicação para usar. Usar só tocou a mão na arca e foi fulminado. Ananias e Safira mentiram, deram metade do valor do terreno. Quem é que deu metade do valor da sua propriedade para Deus? Eles deram metade. E morreram. E Eva só deu uma mordidinha no fruto. Perdeu o paraíso, teve um monte de problema.
Aí a gente acha que vai ser assim, não. Olha, se o problema de Eva tivesse acontecido hoje e Eva tivesse sido levada para a comissão, nem ia para a comissão. Papai, mordidinha no fruto, deixa para lá. A gente perdeu a noção da tragédia que é o pecado. Por que Deus mandou matar cordeirinho? Você acha que é legal matar cordeirinho? Era para o povo ficar impressionado com a desgraça que é o pecado. Ou a gente acha, não, Senhor, perdoa meus pecados. Nem fala que pecado é. Acho que perdoa por atacado. Deus não perdoa pecado por atacado. Você não peca no atacado, você peca no varejo. Tem que pedir perdão no varejo. Um por um, pedir arrependimento, tristeza pelo pecado. É assim, não é coisa jurídica. Vai pôr no carimbinho, não é mudança de caráter. Para mudar caráter tem que ter arrependimento. Para ter arrependimento tem que ter confissão e pedir para Deus mudar. Agora, o que você está pedindo? Aí eu vou lá na sua casa, ponho fogo na sua casa, bato o seu carro, né, chuto o seu cachorro, xingo sua família e falo assim, desculpa qualquer coisa, tá? Mas como é que desculpa qualquer coisa? Não é assim. Não é desculpa qualquer coisa. Você está arrependido de quê? Então é muito séria essa questão. E Deus quer um povo perfeito para apresentar para o universo aqui, ó, a minha graça, ela é poderosa, onipotente e a minha lei é possível de ser guardada. A minha lei é justa. Lembra que eu falei que a guerra no universo é contra a lei de Deus? Só que nós somos bombardeados com a informação de que é impossível ser perfeito. E eu vou dizer para vocês, eu também não vejo como. Não vejo como. Mas eu acredito que na palavra de Deus está dito que vai ter um povo perfeito. É problema de Deus resolver essa questão. Se eu me colocar nas mãos dele e falar, Senhor, opera em mim o querer efetuar. Se eu olhar para mim, misericórdia. Mas se eu morasse na época de Noé, e Noé fosse pregar que ia chover tanto que ia alagar o mundo, eu tinha meios para acreditar nisso? Evidências? Eu fico até imaginando alguém falar assim, hoje eu vejo pessoas falando, me mostra um santo. Eu falei, então volta lá na época de Noé e pergunta para ele, me mostra onde choveu. É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Não é, me mostra onde choveu. Eu falei, não sei, não choveu. Então, não sei, mas Deus falou que vai chover. Você me mostra um santo. Eu falei, não conheço. Mas Deus falou que vai ter um povo santo. E eu acredito que a obra que Deus começou em nós, ele vai o quê? Terminar. Menos se a gente não crê nisso, é melhor a gente abandonar a fé. Porque melhor do que morno é ser frio. Se a gente acredita que nós vamos ver meia boca, é melhor desistir. Porque além da gente não ser salvo, a gente ainda vai dar um mau testemunho e levar outros para a perdição. Deus prometeu, ele vai cumprir. Não sei como será, mas ele vai cumprir. Deus tem suas ferramentas, e uma delas é viver no campo. Uma delas. Não quer dizer que viver no campo eu vou... Não, é uma ferramenta. Há outras ferramentas. A oração, o estudo da palavra. Irmãos, esse assunto é muito sério. Ele é solene. Deus está procurando testemunhas. Em Isaías 6:8. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Essa pergunta é hoje para nós, irmãos. Deus não precisava de nada. Ele podia destruir tudo e começar tudo de novo. Mas ele resolveu destruir o pecado não usando o seu poder, mas usando o seu caráter. Falei, eu vou destruir essa rebelião usando o meu caráter. E o meu caráter refletido num povo rebelde, num povo caído. Deus não precisava pedir nada para ninguém, ele pede para nós, a quem enviarei e quem irá por nós? E qual que tem que ser a nossa resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então hoje Deus está formando um exército de pessoas para finalizar a sua obra. Ou a gente se entrega totalmente a ele, ou a gente está desqualificado. A maioria dos adventistas vai se perder, porque presta um serviço dividido. Acha que está salvo, acha que serve a Deus, mas vive como um pecador comum.
Está lá, Serviço Cristão, está ali, página 41. A maioria se perde, porque servem mais a Mamon do que a Cristo. O que é Mamon? Vocês sabem o que é Mamon? É dinheiro. Deus vai ter esse povo, porque está escrito que Ele vai ter esse povo. Se não for agora, vai ser mais para frente. Jesus era para ter voltado em 1844. O povo afrouxou. Depois era para ter voltado por volta de 1890. 1890. A chuva ceruda começou a ser derramada. O povo recuou. E eu vejo que de novo agora nós estamos às portas, à margem de Canaã. E eu gostaria de fazer parte desse povo. Eu gostaria que minha família fizesse parte desse povo. Eu gostaria que vocês fizessem parte desse povo. Mas se a gente continuar na nossa rotina, a gente vai continuar do lado de fora de Canaã. Tem que ter uma mudança radical na nossa vida. Radical. Não dá para ser mais ou menos, um pouquinho. Noé foi chamado de fanático, extremista, lunático. É assim que todos que querem servir a Cristo vão ser chamados. Por que nós não somos perseguidos? Sabe por quê? Porque nós não apresentamos ameaça para o mundo. Porque todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, a gente não vive piamente em Cristo Jesus, então a gente não é perseguido. Tá bom assim. O diabo está contente que está assim. Não vai perseguir. Então a gente precisa tomar uma posição ao lado de Cristo com firmeza. E a você não precisa procurar a perseguição, não, ela vem. O grande conflito até fala, né, irmão? Ai de um reavivamento da verdadeira fé e os povos da perseguição. Roma não mudou de perfil. Roma não mudou. Ela só não age porque não precisa. Tem um reavivamento, você vê, a Roma vem em cima de vocês. Vem em cima de nós. Vem. A gente ficou muito acomodado, sabe, irmãos? Muito acomodado. A gente está como os judeus do passado. Templo do Senhor, templo do Senhor. Eles confiavam no templo do Senhor, mas não fizeram do seu corpo um templo para Deus. E Deus destruiu o templo para mostrar para eles que aquele templo não tinha valor nenhum se a graça de Cristo não habitasse no coração. A gente confia muito no nosso cartão de batismo, no nosso nome na igreja, no nosso cargo, nos nossos dízimos e ofertas, na nossa observância do sábado. Tudo isso é importante, mas não é essencial. O essencial é uma vida de inteira submissão à vontade de Deus. Se a gente quer servir a Deus, tem que orar constantemente. Senhor, o que queres que eu faça? E está pronto para ouvir a voz do Espírito. Para ouvir a voz do Espírito tem que desligar outros sons. Tem sons ligados que nos impedem de ouvir a voz do Espírito. Desliga a televisão, desliga outras coisas que interferem. Começa a ter sua hora tranquila. Fica longe dos sons da cidade, vem para os sons da natureza. Começa a ouvir a voz de Deus. Você vai se surpreender como Deus fala com a gente. Eu não gosto de falar coisas pessoais, mas é para a glória de Deus, não tem mérito nenhum, nem... E que eu já falei para minha esposa, já falei, se Deus fosse justo, eu teria sido fulminado há muito tempo. Sim, se Deus não fosse, se Deus só fosse justo, não fosse misericordioso, se fosse só pela justiça, eu teria sido fulminado há muito tempo. É que Deus combina a justiça com a misericórdia. É isso que eu quis dizer. Obrigado, irmão. E Deus fala aos nossos ouvidos. Ele mostra que Ele está atento às nossas necessidades. E eu acho que eu já contei para algumas pessoas, mas uma vez indo para a Extrema, eu ouvi Deus falando assim,
na minha mente, audivelmente, não foi impressão mental, foi uma voz. Falou, entre extrema. Eu não tenho nada para fazer em extrema, o que eu vou entrar em extrema? Aí, de novo, entre extrema. Eu estava indo para Campinas levar minha filha no dentista, meu pai estava junto, eu tinha horário, não estava apertado o horário, mas não tinha. Aí quando eu estava na entrada de extrema, de novo, entre extrema, aí eu entrei, no susto assim, entrei em extremo. Fiquei pensando, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não tenho nada para fazer aqui. Aí quando eu passei uma lombada, a roda traseira do carro travou. Quando eu freiei para passar a lombada, a roda atrasou, o carro entortou, bem em frente a uma mecânica. O sujeito estava do lado de fora e ainda falou assim, travou a roda, entra aqui. Aquele jeitão. Aí ele falou, olha, eu não posso trocar a peça porque eu não tenho, mas eu isolo essa roda, ela vai ficar sem freio, mas você viaja. Bem em frente à mecânica. Agora imagina se eu tivesse desprezado a voz de Deus, não entrado em extrema tem uma serrinha subindo. Logo tem a descida da serra, tudo em S. Eu ia frear o carro nessa descida, ia travar a roda. O carro em velocidade, trava a roda, você sabe o que pode acontecer. Deus poderia ter consertado a roda sem falar nada? Poderia. Olha o anjo lá. Mas Deus quis mostrar para mim que Ele está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente. Então, tem várias outras histórias. Podia contar muitas histórias do cuidar de Deus. Muitas histórias. Mas cada um vai ter a sua experiência com Deus. Nós temos um Deus vivo, um Deus atuante, que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Mínimos detalhes. Eu fico bem feliz de ver que tem muitos jovens se despertando. Eu fui nesse congresso da Adagra, gente, a maioria era jovem. Maioria de jovens. Fiquei impressionado. Fui no GYC também, que bênção. Muitos jovens estudando a palavra de Deus, se dedicando a Deus. Pessoas capacitadas que poderiam ser expoentes no mundo profissional, estão dedicando a vida a pregar o Evangelho, a serem testemunhos de Deus, a trabalhando por salário de sobrevivência num projeto missionário. Deus está voltando. E como eu li hoje de manhã, vai ser surpresa. As virgens acordam de forma inesperada. Elas não estão esperando o grito. E só por falar em virgem, o dormir das virgens não quer dizer que elas sejam preguiçosas e estão sonolentas em relação à vida espiritual, não. Porque as virgens sábias, elas estão ativas. Só que essa sonolência, elas estão desapercebidas dos acontecimentos ao redor. Quando a gente dorme, o coração bate, a digestão é processada, tem muitas coisas que o nosso corpo funciona durante a noite. Né? Muita coisa. Movimento rápido dos olhos, um monte de coisa que tem lá que eu não entendo bem nessa área, mas eu sei que só a nossa consciência não está ligada, porque chove, às vezes eu nem sei, eu vou ver que choveu de manhã, ou choveu essa noite. Eu não vi que choveu. Então as virgens estão trabalhando, elas estão ativas, só que elas não têm noção do que está acontecendo, dos acontecimentos ao redor. A gente não sabe o que está acontecendo na Casa Branca, a gente não sabe o que está acontecendo no Vaticano. A verdade a gente não sabe. A gente sabe o que eles querem que a gente saiba, que é o engano. Por isso que não acompanha essas coisas, é perda de tempo. O que o Papa falou, o que o presidente dos Estados Unidos falou, não perca tempo, isso é o que o diabo quer que você saiba. Esquece ele. Sabe o que a gente precisa saber? A gente tem que saber a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não precisa igual de bula, de não sei o quê. Não perca tempo com isso. Você não vai extrair nenhuma verdade do diabo. As virgens não sabem o que está acontecendo ao redor. E quando vier vai ser surpresa. E a gente tem que estar preparado. Irmãos, eu não tenho palavras para dizer da urgência que eu sinto do preparo.
Não dá para ficar adiando para aposentadoria, para quando o filho se formar, quando, sabe, eu vender a casa. Não dá para ficar colocando condições para Deus. Se eu estivesse esperando vender minha casa, eu estava em Hortolândia até hoje. Faz 13 anos que minha casa não vende. Vai para o campo do jeito que você puder. Pede para Deus para Ele abrir uma porta e vai. Eu estou falando de ir para o campo. O campo não vai resolver tudo, não. Talvez vai resolver uma pequena parte, mas já é uma importante coisa. Mas tem que se dedicar a Deus, fazer uma mudança radical no nosso estilo de vida, no nosso foco. Né? Imagina essa criaturinha linda aqui, estudando em São Paulo, na Escola do Mundo. Mesmo, em qualquer escola, não importa. Eu estou vendo, assim, jovens se perdendo quando passam pelos 12, 13 anos, que antes tinham vocação, tinham assim, um viés espiritual, agora estão abandonaram a fé. A maldição do celular caiu na mão dessas crianças e eles não querem mais saber de nada. Não querem mais saber de Deus. Recentemente eu conversei com algumas pessoas, uns jovenzinhos, e eles falaram declaradamente, adventistas, nós não queremos servir a Deus. É muito chato. Mas você sabe o que vai acontecer com vocês? Sei, mas está bom assim. O que a gente pode fazer para essas pessoas? 15, 16, 17 anos. Um rapazinho de 15, uma menina de 16 ou 17. Falaram para mim. E eu vejo outros que estão se perdendo. E eu vejo crianças que estão se apegando à palavra de Deus, estudando. Irmãos, os grupos estão... Está havendo uma polarização. Os grupos estão se juntando. Os que querem servir a Deus e os que não querem. E sabe quem serão nossos maiores perseguidores, né? Vocês sabem, né? Sabe? Hã? Os de dentro. O engano vem de dentro. O maior engano vem de dentro. A igreja de Deus é de Deus, mas o Satanás infiltrou seus agentes ali. Porque os de dentro a gente desarma. Eu posso estar falando para vocês aqui, vocês estão desarmados. Por isso que eu peço, não acreditem em mim, estudem por si mesmos. Estudem por si mesmos, pegue a palavra de Deus, leia os testemunhos para a igreja, são 9 volumes. Se você lê 13 páginas por dia, você lê tudo em um ano. Se você lê 26 páginas por dia, você lê tudo em 6 meses. Testemunho para a igreja. Para quem é o testemunho? Para quem que é o testemunho? E quem que é a igreja? Eu sou igreja, testemunho para mim. Se eu não leio, eu vou dizer o quê? Eu vou ser enganado. Aqueles que não acreditam que Deus falou por intermédio de Ellen White serão enganados dos enganos que surgirão nos últimos dias. Tem engano novo. Tem engano novo e Deus mandou antivírus antes do vírus. Não é? O antivírus não vem depois do vírus aqui? Deus mandou antes, para a gente não ser enganado. A gente não lê, vai ser enganado. Que o Senhor nos ajude. Eu acho que eu encerrei. Se alguém tem pergunta, contribuição, está à disposição. Eu já falei tudo que tinha que falar. Né? Você tem pergunta? Se você não perguntar, eu pergunto. Pois não. O grito vai ser ouvido antes da chegada do noivo. Sim. Quando se ouviu o grito, não havia mais tempo. Sim. Para as virgens, que representam O povo de Deus. O remanescente. Então, o julgamento ou a chance do povo de Deus vai ser antes do Isso. outro do mundo. Sim. Exatamente. São 2 times, então. Sim. Como é que é o julgamento? A irmã Heleninha diz que o julgamento é individual. É como se houvesse uma única pessoa na Terra. E o julgamento é 1 por 1. Se é 1 por 1, é uma fila. Né? Então, se é uma fila e é 1 por vez, e começa por quem? Pelos mais velhos da casa de Deus. Então, enquanto
o mais velho está sendo julgado, o mais novo está lá no fim da fila. Tem chance para ele ainda. Quando o mais velho foi selado ou eternamente por bem ou eternamente por mal, o último ainda tem tempo. Então o fechamento, o encerramento da oportunidade de arrependimento para a casa de Deus não é ao mesmo tempo. É individualmente. Tchuf, 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 tchuf. Vai indo. E aqueles que estão sendo selados já vão recebendo poder para pregar e os outros... Eu não sei se isso vai demorar um dia, um mês, 3 meses, não sei, não está dito, mas é individual. Agora, quando o último da casa de Deus for julgado, que está selado e o diabo já não consegue mais tentá-los, ele já sabe que não tem o que fazer. Então vai ser julgado e recebe o selamento. Sim, exatamente. Vai ser no julgado. Acabou o julgamento, o seu julgamento, já está selado, vai para o próximo. Eu não sei se isso é em uma semana, um dia, não sei. Mas é sequencial, é fila. Depois da casa de Deus é que vem para o mundo. Agora, esse grupo que já foi selado vai fazer o que nesse tempo? Vai pregar. Que pregação que é? Juízo. Não, qual é a pregação que nós vamos fazer? Hã? As 3 mensagens. No. A 6 mensagens evangélicas é agora. Nessa época, qual é a pregação? Sai dela, povo meu. Não é arrependimento. A gente não vai pregar arrependimento. Vai chamar o povo de Deus para se juntar. Essa é a pregação do alto clamor. É sai dela, povo meu. E vai sair gente, sabe de onde? De que lugar que sai mais gente? Da Igreja Católica. E vai formar um povo só, um só rebanho. E o que nós levamos anos para aprender, eles vão aprender assim, rapidinho. E muitas mortes vão ocorrer. Muitas prisões. Imagina a revolta da besta vendo os seus fiéis saindo. Ixi, vai ser um caos. Já aí, aquilo vai vir com, sabe? Roma não mudou. Seu irmão ia perguntar? Então é por isso que em um dos livros de Ellen White que fala que o julgamento vai começar pelos Estados Unidos porque eles receberam a mensagem antes. Não conheço esse texto, irmão. Não, o que eu sei é que começa pela casa de Deus, pelos mais velhos da casa de Deus. Mas tem um texto da senhora White que dá para entender que as nações, elas são julgadas também. Sim. As nações e depois os indivíduos. Sim. Como aconteceu com Isso, Israel. pode ser, isso pode ser. Como nação, ele pode estar na primeira da fila mesmo. Porque Israel foi condenado com a morte de Estevão, certo? Uhum. Fechou para a nação israelita o privilégio de ser nação de Deus. E foram convidados os gentios, mas fechou a possibilidade de salvação para os indivíduos? Não. Eu vou mostrar esse texto que algumas pessoas acham, não, até a porta da graça fechar tem tempo. Não tem tempo. Tem um texto bem claro, fala, a mão está estendida para salvar alguns, enquanto a porta está fechada para outros. Eu vou mostrar para vocês à noite. Eu vou selecionar o texto e mostrar. Por que a mão está estendida para salvar uns, enquanto está fechada a porta para outros? Porque o julgamento desse já aconteceu. Entende? Então, adventista do sétimo dia, que estiver esperando o decreto dominical, perdeu o barco. Entendeu? Nessa hora, aí, se estiver esperando para fazer outra coisa, é para dar o alto clamor depois disso. E para chamar o povo de fora. Sai dela, povo meu. Então esse quesito assim, Estados Unidos, que recebeu a mensagem primeiro, assim, nesse caso assim, é só como nação, entende? Sim. E se fecha não indivíduo. Não indivíduo. Não indivíduo. Aí até eu pensava assim, eu muito esperto, né? Espertão, igual uma topeira, pensava assim, eu sou um cara muito esperto. Quando saiu o decreto nos Estados Unidos, até chegar no Brasil, aqui o negócio é lento. Então, até chegar aqui eu me preparo. Vai tonto. Como Deus ia ser injusto, quer dizer, os americanos estão fritos e eu ainda tenho tempo. Então, o sinal é quando o decreto sair nos Estados Unidos. É o sinal para todo mundo. Se demorar para chegar no Brasil, já saiu o sinal, já era. Entende? Então, essa questão do julgamento é outra coisa que a gente
não tem que ser movido pelo julgamento. Porque se o nosso propósito é glorificar Deus, a gente não tem que estar preocupado com o julgamento. Né? Se você está preocupado com o julgamento, você está preocupado com o que exatamente? Você está preocupado em se dar bem. É uma visão egocêntrica. Eu quero me dar bem, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Tem quem não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Então eu preciso saber quando porque aí um pouco antes, sabe, esse negócio de ficar procurando saber data. Por quê? Por que tem que saber data? Tem que saber data. Quanto antes eu for fiel a Deus, quanto antes eu glorificar o nome de Deus, melhor. Imagina assim, eu vou fazer uma ilustração. Vamos imaginar, você tem quantos anos, bem? 10. Não vou usar o seu exemplo, está muito longe ainda. Que namorar é só depois dos 20, então falta muito tempo, nem vai dar tempo de namorar. E no seu caso, acho que teria que ser pelo menos uns 30. Pelo que eu conheço, seu pai, você prefere com 30. Tá vendo? Então esquece, essa parte pula. Mas vamos... Eu não sei porque eu também tinha filha, meu pensamento era esse. Agora, pensa o seguinte. Mas aí é complicado. Então. Imagina se eu não pensasse com os 30, né? Imagina assim, imagina que você que é casado há pouco tempo, acho que uns 10 anos, né? 10 anos de casada. Imagina que o André chegasse para você, quando te conheceu, falasse assim, Cláudia, né? Franciele. Quase acertei. Tem vogais. Se chegasse a Franciele o seguinte, eu te amo e quero me casar com você. Só que eu vou me casar com você dia 31 de dezembro. Isso ele está falando assim em fevereiro, março, ali no começo do ano. Só que até o Natal eu vou ver minha vida. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho uns rolos por aí, né? Eu tenho umas amizades aí coloridas e tal. E eu até lá eu quero viver minha vida. Mas no dia 24 de dezembro, eu volto, vou ser fiel a você e dia 31 a gente se casa. Você toparia? Não. Quem que aceita isso? E vê se não é isso que a gente quer fazer com Deus. Olha, estou aqui, quero ver minha vida, tenho meus negócios, tenho meus afazeres, mas olha, quando eu souber que o negócio está ali no limite, aí eu venho ser fiel para o Senhor. Não resolve isso. Quem ama quer ser fiel agora. Então não é saber data, para lá na frente. Se você ama Deus e seu desejo é glorificar Deus, o dia é quando que é? É hoje. É hoje. Eu ainda fico triste de ter perdido tantos anos. Tantos anos que eu podia ter aproveitado para a glória de Deus e fui atrás dos meus interesses. E às vezes eu fico pensando nos meus colegas de banco que eu perdi de dar testemunho. Eu contava piada para eles. Para alguns eu dei livro, teve um até que se converteu. Mas quantas oportunidades eu perdi? Estava em busca dos meus interesses. A classe de escola que eu participei, e os meus amigos que conviveram comigo, eu não estava empenhado nisso, eu não orava por eles, eu não investia na salvação deles. Eu estava preocupado em tirar meu diploma, em conseguir meu estágio, em conseguir meu emprego. Eu não tinha foco na salvação das pessoas. Eu me entristeço de ter perdido tantos anos da minha vida. Mas daqui para frente, Deus perdoa os pecados antes cometidos e esquecendo-me das coisas que para trás prossigo para o alvo. Então, mas que seja de hoje em diante mudar o foco da nossa vida. Vamos pensar em salvar as pessoas, as crianças precisam ser salvas. Essas crianças não são suas, irmãos. Elas são de Deus. As crianças são herança do Senhor, ou seja, elas são do Senhor, emprestadas para nós criá-las para Ele. Sabia disso? Sabia disso, Davi? Você é de Deus, um príncipe de Deus. Seu pai e sua mãe tem você emprestado para criar para a eternidade. E o que a gente faz com os nossos filhos? A gente terceiriza, a gente põe no depósito de criança. Vai trabalhar o dia inteiro para mamão e deixa a criança no depósito de criança. E depois no fim do dia pega,
aí fica com remorso de não ter ficado com o filho, não quer dar bronca, porque só tem pouquinhas horas com ele, deixa fazer o que quer. E quer crendo para quem? Então vamos remir o tempo. Não dá mais tempo. Nós estamos no limiar. E se Jesus não voltar? Não importa. A melhor forma de viver é essa mesma. Não tem forma melhor de viver. Se Jesus viesse, se eu tivesse certeza que Jesus viesse daqui a 200 anos, como é que eu veria? Dessa mesma forma. Porque é a melhor forma para viver. Porque a nossa mudança a nossa motivação não é o prazo da volta de Jesus. Nossa motivação é a honra de Deus. E a honra de Deus é em qualquer momento, é em qualquer tempo. Nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Não é porque o fim está chegando, não é porque o Covid está alastrado, não é porque a vacina, não é por causa nada disso. É porque Deus nos ama. E nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. E se isso não impressionar nosso coração, nada mais do que impressionar tem valor. O que tem que impressionar o nosso coração é o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. É isso que tem que impressionar nosso coração. Não é medo de crise, medo de nada disso, nada disso. É o amor de Cristo. Se a gente estudar o amor de Cristo, ler o Desejar das Nações, ler o Caminho a Cristo, a gente vai ter mais oportunidade de conhecer quem é o nosso Salvador, meditar sobre Ele, sobre a sua vida, sobre o seu caráter. Isso faz com que a gente se afeiçoe a Ele. Tê-lo ao nosso lado, ele falou, o que o Thomas falou? Eis que estou à tua o quê? O texto fala que estou à tua destra. Saber que Jesus está do teu lado é muito impressionante. Você está dirigindo, conversa com Jesus. Conversa com Ele. Está tomando banho, conversa com Ele. Está andando para a roça, conversa com Ele. As pessoas pensam que você está louco, mas você não está falando sozinho. Você está conversando com o seu mestre. E se a gente desenvolver essa amizade, a nossa vida muda. Nossa vida muda. E as pessoas vão ver Cristo em nós. Amém? Isso foi uma pergunta, né? Não sei se tem mais alguma. Mas muito boa pergunta do juízo, viu? Muito boa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma situação que alguém colocou para mim uma vez, eu acho interessante. A pessoa falou assim, tem uma pessoa no ponto de ônibus que tinha acabado de se consagrar a Deus, de fazer uma oração de entrega, saiu de casa e foi esperar o ônibus. Aí o ônibus veio no horário, só que o ônibus se descontrolou e matou ele. Morreu salvo, a pessoa falando. Agora, vamos mudar a situação. Essa pessoa saiu de casa, se consagrou a Deus, entregou a Deus, foi para o ponto de ônibus. O ônibus atrasou 5 minutos. Nesse meio tempo passou uma moça econômica e ele cobiçou a moça. Moça econômica, você sabe, né? Aquela que economiza no tecido. Passou a moça econômica e ele cobiçou a moça e aí o ônibus veio e matou ele e foi para o inferno. A salvação dele dependeu do atraso do ônibus? Não. Mas se ele não tivesse cobiçado e tivesse morrido no horário que o ônibus passou, no horário certo, ele teria ido para o céu. O ônibus atrasou, ele caiu na tentação, ele foi para o inferno. Ou Deus vai levar um cobiçoso para o céu? E aí, como é que vocês respondem essa questão? É como se ele não tivesse pecado antes por falta de oportunidade. Ele não tinha o coração mudado, irmã. O que vai para o céu não é jurídico, a questão não é jurídica, não é carimbinho do lado do pecou, perdão. Tem que ser mudança de caráter. Tem que ser mudança, não é ato isolado, não é ato que vai... mudança de caráter. Ele não tinha o caráter. Não adianta você pedir perdão se você não entregou a sua vida a Deus. Não houve mudança de caráter. O nosso caráter tem que ser perfeito para ser levado para o céu. Nenhum rebelde vai ser levado para o céu. Ele não pecou por falta de oportunidade. Não é porque o ônibus atrasou. Imagina o seguinte. Se era uma pessoa que ainda tinha oportunidade de se salvar
que Deus ainda podia trabalhar no coração dela e ainda teria chance de entregar o coração a Deus, Deus o livraria do acidente. E eu vou contar da minha mãe. Minha mãe sofreu muitos anos, ela teve hepatite C por 30 anos. Mas não sei quantas vezes o médico falou, olha, sua mãe tem 1 mês de vida, 15 dias de vida. Teve uma vez que eu até estava com passagem comprada para viajar para o exterior, o meu irmão me ligou bravo, falou, você não vai viajar, mano, a mãe vai morrer daqui uns dias. Eu falei, eu já ouvi tanto que ela vai morrer, eu vou, se precisar eu volto. E minha mãe durou muitos anos. Foi para UTI, não sei, não sei, o pessoal do plano de saúde, quando ela morreu, deve ter feito uma festa, porque ela deu um prejuízo enorme para o plano de saúde. Ela foi para UTI não sei quantas vezes. Foi ungida. E sofria pra caramba. Barriga inchada, e depois quebrou o fêmur, ou a bacia, já não sei mais, mas ficou na cama. Não, complicadíssima a questão dela. Mas estava viva. Ela tinha uma mágoa no coração. Ela tinha uma prima que ela não perdoava desde a infância. Imagina, ela tinha 79 anos e tinha uma mágoa carregando, desde a adolescência ela carregava uma mágoa. Mas nos últimos dias, conversando com ela, ela perdoou essa prima. Perdoou a prima, orou a Deus, pediu perdão a Deus, ficou em paz. Dali uns dias ela descansou. Eu entendi por que Deus permitiu que ela vivesse tantos anos em sofrimento. Estava aguardando o arrependimento dela. Deus, na sua onisciência, sabia que ela ia se arrepender. Sabia que ela ia entregar o coração inteiramente a Cristo. Então, não existe a possibilidade de alguém morrer num acidente e por atraso do motorista ir para o inferno, para o céu. Não é isso. Tem um anjo. Todos nós temos anjos. Os ímpios também têm um anjo, sabia? E está escrito que a única função que os anjos dos ímpios têm, a única função, porque eles não querem ser livrados do pecado, é que eles sejam preservados da morte até que a taça da paciência de Deus se complete com eles. Então, os anjos não permitem que eles morram até que eles tomem a decisão definitiva. Deus é justo. Então, o nosso julgamento não é uma coisa jurídica, sabe, carimbinho do lado do pecado, não é mudança de caráter. Os rebeldes foram expulsos do céu. Deus não vai levar rebelde para o céu. Por isso o ladrão da cruz foi salvo. O ladrão da cruz já era seguidor de Jesus, sabia? Lê lá no Desejar das Nações. Eu escrevi um artigo sobre isso aí. O ladrão da cruz já era seguidor de Cristo. Só que os sacerdotes desviaram da fé. E aí ele descambou no mal. Aí na cruz teve um reencontro com Cristo. Então aí ele se entregou completamente a Deus. Na hora que todos abandonaram Jesus. Na hora que era impossível você acreditar que aquele era um Deus. Pelado, sabe? Porque eles crucificavam sem roupa. Sofrendo ali, sem nenhuma característica de divindade. Diz que as palavras do ladrão na cruz foram o único bálsamo que Cristo teve. Foi o único que acreditou que ele era o Salvador. Então pode ser que algumas pessoas se arrependam no último instante, pode ser, Deus é o juiz, a gente não pode julgar ninguém. Mas o que conta é caráter. O que conta é caráter. Ficar esperando o último momento para o Senhor me perdoa, não é assim que funciona. Que o Senhor nos ajude a desenvolver um caráter que possa ser levado para o céu. Que a única coisa que nós vamos levar é o caráter. Se é a única coisa, em que nós estamos investindo? Isso aí. Isso não quer dizer que você não possa se arrepender na última hora, né? Eu não sei. Deus é que julga. Eu não vou dizer quem pode, quem não pode, se é válido, se não é válido. O juiz é de Deus. O que eu sei é que para o céu tem que ir pessoas com caráter transformado. Deus não vai levar rebeldes para o céu, é isso que eu sei. Agora, quem é rebelde, quem não é, se o arrependimento de última hora, isso é um julgamento que eu não estou autorizado a fazer. Se a palavra de Deus é
é criativo. E ele nos cria uma nova criatura. Quando a gente pede, Certo. ou seja, a gente tem a fé, a gente reclama uma promessa e aquilo se cumpre em nós instantaneamente. Sim, com medo ou com amor? Então, Então, Deus é que julga. Eu não sei a motivação. Se a motivação é se livrar do inferno, agora se a motivação é... Como ser humano, a gente não sabe identificar se é um arrependimento ou Judas, né? É o Judas, a gente não sabe. Deus sabe. Você acha que as pessoas que estavam fora da arca não ficaram suplicando a Deus? Senhor, salva-me, perdoa. Já foi o seu tempo, filho. Não deu. Entende? Então, não dá para... O juízo não está em nossas mãos. A gente não tem o direito de julgar ninguém. O que eu posso dizer para você é, não adie. A irmã Heleninha diz que muitos se perderão por prorrogar a entrega. Muitos se perderão no vale da decisão. Estão ali no vale da decisão, muitos se perderão no vale da decisão. Agora, julgamento é só Deus que faz. Eu não posso dizer nada sobre ninguém. Nem Hitler eu posso dizer que está perdido. Eu não sei. Poucas pessoas têm a salvação garantida na palavra. Uma delas é Guilherme Miller. Diz que tem um anjo do lado da sepultura de Guilherme Miller para saudá-lo na manhã da ressurreição. E ele rejeitou o sábado. Ele não aceitou o sábado. Então, eu não tenho parâmetros para julgar ninguém. Nabucodonosor. Interessante é que os que estão citados são pessoas que não eram da... Sim, não eram da fé. É. Esse negócio de... Irmãos, é impressionante. Jesus falou que a maior fé de Israel era de quem? Do centurião. Não há maior fé em Israel do que o centurião. Isso me arrepia. Se isso não diz nada para você, nós estamos na igreja verdadeira, nós estamos na igreja de Deus, e a maior fé era de um centurião. Um fora da igreja. Vai entender bem, assim, para a gente ter uma noção para os dias de hoje de um católico. Pode ser, de um sem religião nenhuma, talvez. É um ateu. É complicado. Samaritana. Foi lá, avisou toda a cidade. Jesus não falou para ninguém. Ele falou claramente para eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Normal. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu conheci uma jovem, ela foi criada na igreja, tudo. Depois ela saiu da igreja, andou por caminhos bem tortuosos. E quando ela tinha 26 anos, ela foi acometida de um câncer. Mas ela estava no presídio, e até que ela conseguiu sair do presídio, o câncer já estava tomado conta. Tanto que você chegava perto da casa dela, antes de você chegar, você já sentia aquele mau cheiro. Então eu fui lá conversar com ela, eu ia quase todos os dias lá. E ela disse assim para mim, você faz um favor para mim? Eu preciso do perdão de uma pessoa. Aí eu peguei, ela me contou a história, ela tinha traído essa amiga por causa do marido dela e tal. E eu fui na casa dessa amiga e pedi para ela. O nome dela era Claudina. Eu falei assim, olha, eu vim aqui em nome da Claudina. Claudina está morrendo. Ela quer o seu perdão. Eu gostaria que você fosse lá e que você a perdoasse, para que ela pudesse descansar em paz. Ela virou para mim e ela falou assim, eu não vou. Eu não a perdoo. Por mim, ela pode morrer, eu não vou. Aí eu usei de uma estratégia, lógico que não fui eu, né? Deus me usou. Eu falei assim, olha, então eu gostaria que você fosse até lá. E você dissesse isso para ela. Porque você dizendo isso para ela, você vai tirar de mim essa responsabilidade de levar o perdão para ela. Ela foi. E quando ela chegou na porta, que ela viu o estado que a Claudina estava, ela chorou muito. Ela chorou, foi lá, abraçou a Claudina e falou para ela, eu te perdoo. Se ela não tivesse ido, como ficaria? Irmã, a pessoa não pode depender do perdão da outra. Ela fez a parte dela. Se a outra não perdoou, agora é entre a outra e Deus, mas ela fez a parte dela. Ela se arrependeu e pediu perdão. Pronto.
É assim. Agora, imagina se a salvação dela tivesse atrelada ao perdão da outra, não estaria justo. Mas que bom que a outra perdoou, que aí ficou, para as duas ficou bom, graças a Deus. Olha só que bênção, que Deus te usou mesmo.